O que é motivação? Motivação existe? É disciplina que prevalece ou é motivação? São todas perguntas bastante pertinentes e que estão aí no imaginário, na discussão coloquial, sobretudo, das redes sociais, no dia a dia das pessoas, e há uma tendência a gente minimizar ou depositar pouca crença nesse comportamento motivacional do sujeito. Mas o fato é que motivação interfere e está em tudo que a gente faz. A gente pode entender motivação como uma energia que leva a gente a fazer alguma coisa. Tem um restaurante na Itália, na Toscana italiana, se chama Oficina della Bisteca, fica numa cidadezinha chamada Panzano. E lá no Oficina della Bisteca, a regra é o seguinte: é um restaurante de uma única mesa. As pessoas são obrigadas a comerem juntas, literalmente. Claro, tem mais mesinhas anexas lá, o restaurante hoje é famoso e tal. E o Dário falou o seguinte: olha, no meu restaurante vai ter uma única mesa. E, cara, é uma festa, a galera sai de lá, tipo assim, querendo voltar. A comida é boa, óbvio, né? Mas o Dário entendeu que ele poderia interferir, ele poderia melhorar a experiência motivacional das pessoas que estavam ali no seu restaurante. O que ele fez? Ele colocou as pessoas comerem juntas. Desconhecidos tinham que sentar na mesma mesa para criar essa energia. Então ele cria tipo um atalho, sabe? Ele pega mais pessoa, ligam entre si e essa união, essa energia de várias pessoas gera a motivação para comer. O que o Dário cria como estratégia? Ele não foca no desfecho, ele não foca na comida de partida, ele foca na pessoa para que a pessoa interaja melhor com o ato de jantar, de comer. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse comportamento motivacional ele vai estar atrelado a essas necessidades que nós seres humanos possuímos. Então, sim, motivação existe e é uma orientação que vai determinar o grau em que nós vamos estar mais ou menos com vontade de fazer algo. E a gente vai ter vontade para fazer as coisas por diferentes vias, né? Então, se a gente recompensar alguém com grana, com dinheiro, provavelmente a pessoa vai agir. Agora, ela vai agir por muito tempo? Ela vai agir com eficiência? Ela vai agir com vontade, com saúde? Talvez não. Por quê? Porque eu estou atribuindo uma recompensa, uma, uma, uma punição ao comportamento. Ó, se o pai fala pro filho, né? Filhão, se você não estudar, não vai ganhar o videogame novo lá, etc. O filhão estuda, mas ele provavelmente pouco se importa com a atitude de ser estudante. Agora, a gente pode fazer coisas por vontades mais intrínsecas, mais internas. Por exemplo, uma criança desenhando, né? Ela desenha por vontade, ela quer explorar, ela quer conhecer, ela quer se divertir. Ela não desenha por uma recompensa porque o pai vai recompensá-la, essencialmente. Então, o desenho nas crianças é um bom exemplo de motivações, de energias bastante internas. Tem um estudo, tem um experimento muito legal na década de 70, em que eles pegaram dois grupos de criança e resolveram testar o que acontecia se a gente desse uma recompensa para algumas crianças no ato de desenhar. Olha que curioso. Então eles pegaram dois grupos, dividiram em dois grupos, né? O grupo que a gente chama de grupo experimental e o grupo controle. E no grupo experimental, eles deram recompensa. Eles deram recompensa, um brinquedo, um chocolate, enfim. O que acontece logo no início da recompensa? O comportamento do desenho ele aumenta o tempo que a criança passa desenhando. Mas, se uma semana depois essa recompensa não é repetida, o que acontece com o comportamento de desenhar? Ele desce, a criança se nega. Ou seja, a gente pegou algo que era muito natural, muito legal, muito interessante e destruiu o comportamento motivacional daquela criança porque a gente interferiu numa necessidade dela. E qual que é a necessidade de uma criança que está desenhando? É ser autônoma, ser autêntica, fazer do jeito dela. Então, e o contrário, né, o grupo controle que não recebeu nenhuma recompensa, elas continuaram melhorando, né, e passando mais tempo junto do desenho. Então, esses condicionantes, essas coisas, né, que interferem no nosso comportamento motivacional, no nosso dia a dia, podem ter essas características mais externas, por exemplo, as recompensas, né, o dinheiro, o prêmio ou até a punição, e podem ter recompensas mais internas. O mais legal de tudo isso é que esses
contextos externos e internos, eles podem ser intencionalmente manipulados e a gente pode perseguir isso para que a gente tenha mais vontade de fazer, para que seja mais motivado. O grande erro que se comete ao entender motivação humana é pensar em motivação humana como um aspecto dual, ou seja, ou é externo ou é interno. E não é bem assim. Por quê? Todo comportamento que a gente se envolve ou faz, vai existir um monte de coisas externas e vai existir um monte de coisas internas de forma combinada. Qual que é o mais desejável para o nosso comportamento? É que a gente faça as coisas com o maior grau de energias internas possíveis e o menor grau de energias externas. E o contrário é verdade. A gente não quer que o nosso comportamento tenha muitas energias externas e poucas energias internas. Por quê? Porque essas energias externas, elas têm duração de curto prazo, elas nos dão um empurrão. Então, por exemplo, seria importante para começar um comportamento. Alguém que quer iniciar uma dieta, um exercício. É importante saber que é bom para a saúde, né? Que tem algum grau de pressão é importante. Mas a gente tem que entender que só na disciplina, no vai, vamos, você consegue, talvez isso não seja suficiente. A gente tem várias provas científicas que mostram que essas energias externas agindo somente, elas têm uma duração muito pequena e, mais importante, ela acarreta em prejuízos emocionais mesmo. Ela tem um custo emocional muito alto. Né? Imagina fazer alguma coisa sempre porque há uma pressão, sempre porque alguém disse que tem que fazer. Né? Pensa o custo que isso tem do ponto de vista emocional. E se a gente olhar para o nosso dia a dia hoje, quantos comportamentos a gente faz ou por pressão, ou por medo, ou por culpa? Pensa aí. Quantos? Quantos? Então é mais desejável que a gente consiga incluir elementos motivacionais mais internos no nosso dia a dia. A pergunta de US$ 1 milhão é como que eu crio motivações mais internas? É possível? Não é possível? Eu tenho que nascer assim? É um presente? Como é que faz para criar? Então a resposta é possível criar ambientes motivacionais mais internos. É possível perseguir ambientes motivacionais com energias motivacionais mais internas. Então, existem vários modelos teóricos que falam sobre isso, mas o grande consenso teórico é que se eu suportar, se eu der alimento, se eu apoiar necessidades psicológicas básicas, eu tendo a criar esses ambientes motivacionais mais internos. Existem várias teorias, tá, que falam sobre isso, várias teorias. A teoria da autodeterminação, por exemplo, dá conta de 3 necessidades psicológicas básicas. Necessidade de se sentir competente, de ter vínculos, relações, né? Restaurante do Dário, relações, relacionamentos, e necessidade de ser autônomo. O que a gente tem observado então na literatura? Que se eu alimentar vínculo, autonomia e competência, eu crio energias motivacionais mais internas e as pessoas têm vontade para fazer as coisas. Mais recentemente, eu e o professor Joe Piggin temos observado que antes dessas necessidades psicológicas básicas, eu posso manipular 4 essências, 4 urgências, que é sentir, explorar, transformar e conectar. O que a gente tem descoberto? Que, olha, se eu, por exemplo, deixo a pessoa explorar ou dou chance para que as pessoas explorem, eu aumento a chance dela ser mais autônoma e, consequentemente, eu crio motivações mais internas. Então, agora, a gente está falando aqui até de um aspecto prático, né? Para que, por exemplo, os profissionais de saúde possam usar desse conhecimento para planejar suas intervenções. Vamos pensar um nutricionista que quer mudar a dieta de um paciente. Se ele ensina o paciente a cozinhar um alimento novo, olha como isso pode estar relacionado com essa experiência de explorar, né? E aí eu aumento a chance de ele ser mais autônomo e, consequentemente, mudar o comportamento alimentar. Então a gente está mostrando agora essa cadeia de relações para chegar nesse componente motivacional mais interno. Então, essas essências, né, elas são o que vem antes das necessidades psicológicas básicas e que lá na frente vão gerar motivações mais internas. Então, olha como é importante a gente fazer coisas com alto grau de afeto, né, de emoção, de desafio, de excitação. Ou quando a gente tem a possibilidade de
fazer escolhas ou aprender alguma coisa nova, né, que tem a ver com transformar. Ou quando aquilo que a gente está fazendo envolve algo da nossa cultura, envolve um tempo para pensar, né, na nossa vida, ou envolve conhecer pessoas novas. Então nós, agora falando para nós, né, nós também podemos intencionalmente perseguir essas urgências, né? Sentir, transformar, conectar e explorar. A gente pode perseguir isso para que a nossa vida se anime, para que a nossa vida ganhe mais cor, né? Para que a nossa alma fique mais animada. E sempre precisa lembrar que autocuidado não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. E começar por esses 4 elementos é uma boa solução. Valeu? Um abraço.